Mais um dia de live do Zé. Hoje o tema da live, galera, vai ser como melhorar o treinamento técnico e físico voltado ao karatê. Fala, galera, já tá entrando aí. Pronto, nosso convidado já tá aqui. Vou aceitar a tua participação aqui, Glauber. Aceitando aqui. Deixa eu só conectar aqui, que o nosso convidado já entrou. Fala, Glauber. E aí, como é que tá as coisas? Tudo na paz, irmão. E como é que tá essa força por aí? Graças a Deus está caminhando, né? Coisa Os boa. desafios que Deus proporciona a gente É e a isso gente vai aí, vencendo. com toda certeza, irmão. Irmão, como é que tá essa calcaia, hein? A Calcaia tá uma bênção, né? A gente, muitas expectativas aí de modo geral, né? Aham, Gestão nova, é uma terra boa, muitos atletas de várias áreas, de vários segmentos. aham. E a gente está crescendo aí, acreditando cada vez mais no karatê aqui da terrinha, né? Que massa, viu? Pois ó, deixa eu só falar aqui pra galera, né? Gente, como eu comecei a live, tá? Quando eu abri a live, o tema de hoje, gente, eu vou conversar com o Glauber sobre como melhorar o treinamento técnico e físico voltado ao karatê competitivo, tá? Então, a live de hoje o tema é esse. Quem é karateca aí, quem é do mundo do karatê, pega essa setinha, gente, manda para todos os karatecas, seus parceiros de treino, seus senseis, seus amigos, seus colegas, todo mundo que foi envolvido com karatê para assistir, participar aqui da nossa live, para a gente trocar aquela informação bacana. E aí, gente, para começar a live, eu queria agradecer, tá, Glauber, a sua disponibilidade, o seu tempo e o seu conhecimento que você vai compartilhar com a gente aqui, tá? Gente, para quem não conhece o Glauber, eu vou pedir para ele se apresentar, mas eu vou apresentar um pouquinho dele aqui para vocês, tá? O Glauber é professor de karatê. Ele já trabalha com karatê há muitos anos da vida dele. Ele é um cara que ele não ensina karatê, ele vive karatê, né? Então o cara dá aula de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite. Aí sábado e domingo ele podia estar dormindo e descansando, mas ele está nas competições, está acompanhando os atletas. Então ele não é um cara que ensina nem sabe, né? Ele vive a parada mesmo, né? E ele tem, gente, diversos atletas de destaque no cenário nacional e internacional. Então ele vai contar um pouquinho dessa experiência aí também pra gente. Glauber, se apresente aí pra galera, fale um pouquinho, né, do que você faz, do seu trabalho, dos resultados que você teve até aqui. Beleza, então, de antemão, boa noite a todos aí que estão acompanhando a live, né? Queria agradecer aí o José Ribeiro, cara que está se destacando muito, está mandando super bem aí na área profissional, na área das lutas, dos esportes assim de contato mais físico, vamos falar dessa forma, né? Então, Aham. Ribeiro, muito obrigado pelo convite, cara. É uma satisfação enorme estar aqui. Tá fazendo parte aí desse momento agora, um panteão enorme já. Você está trazendo vários atletas, enfim, de referência, de talento, de futuro. Então, fico grato demais pelo convite. Então, como meu nome é Glauber Oliveira, né? Sou formado em Educação Física, praticante de Karatê há 20 e poucos anos, não vou entrar em detalhes para ninguém descobrir a idade. Pode pular essa parte do currículo aí. É, pula, né? E sou terceiro Dan da LFCK, já estou, graças a Deus, desde 2012 fazendo parte da comissão técnica da seleção cearense. 2016 passei a fazer parte da coordenação, né, da coordenação geral da seleção cearense. E 2018, 2016 tive a oportunidade de estar no Mundial com o Juninho, que é um dos nossos atletas, para-atletas, né, do Brasil, seleção brasileira, e ficou em sétimo lugar lá em Linz, na Áustria. Caramba, E tá. 2018 tive uma felicidade enorme de fazer parte aí da seleção brasileira.
Estive no Rio de Janeiro junto com a equipe que foi campeã pan-americana lá, onde nós tivemos uma participação muito especial, que foi se viu como uma coroa aí nessa nossa trajetória, que eu acredito também que está só no começo. E graças a Deus a gente tem acreditado no esporte, como você falou, a gente vivencia, acredita muito na potência do karatê, na arte marcial. E quero agradecer aí sempre que eu tenho oportunidade, mando um abraço aí para o meu sensei Paulo Roberto e ao presidente Júnior da federação que deu essa oportunidade da gente chegar e mostrar um pouquinho aí do nosso trabalho, das nossas experiências e tem tido também um bom resultado. Um abraço aí pro pessoal, né, que acho que eu vi o Ronier aqui chegando e tal. A galera do Karatê São já entrando aí. galera do Karatê tá chegando, um abraço aí. Muita gente boa aqui. Enfim, foi um pouquinho aí do professor Glauco. Pronto, que massa. Pois, Glauber, muito bacana essa sua experiência aí, né? Eu lhe convidei, meu amigo, justamente por isso, né? Porque como você já tem muita experiência no cenário cearense, no cenário, né, nacional e até internacional, como você mesmo falou, né, no Campeonato Mundial com o Juninho, né? É justamente isso que eu quero trazer para a conversa aqui, entendeu? E você é um dos treinadores, Glauber, que eu não estou mais competindo no karatê, né? Tá uns anos aí afastado, mas desde aquela época em que eu era atleta de karatê, né, eu via muitos dos seus alunos tendo resultados bons, né? Não só esses que estão aí, né, na seleção brasileira, cearense, mas eu via também aqueles caras que você orientava do zero, né, e que já ia para as competições, já começava a ganhar ali o espaço dele, né? Eu achava isso muito massa do seu trabalho. Legal. Então, é isso aí, mais ou menos, né? Gente, ó, vou começar aqui o conteúdo mais denso aqui com o Glauber, galera. Então, quem tiver interesse, tá? Quem conhece alguém que quer assistir essa live aqui, ó, pega essa setinha, manda, tá? Porque eu quero toda a galera do Karatê aqui dentro, beleza? Pra gente poder participar. Legal. Quem tiver dúvida também, né? Alguma pergunta para mim ou pro Glauber, tá? Fiquem à vontade que a gente vai trocando essa ideia aqui, beleza? Glauber, então vamos nós. A primeira pergunta, meu irmão, que eu queria te fazer é no comitê, o que um karateca precisa ter para se destacar? Então, o que o karateka precisa ter para se destacar? É algo tão amplo, sabe, Mas aí a Ribeiro? resposta é o seguinte, Glauber, eu quero a opinião do Glauber. Pronto, a opinião do Glauber. O cara ele precisa estar com o karatê dele em dias, né? Ele tem que estar treinando o karatê. Não adianta ele estar acreditando que o karatê não tem essa parte marcial, não tem essa parte filosófica. Ele tem que botar o kimono, ele tem que fazer o mokusô, ele tem que estar com o karatê dele em dias, né? Para Glauber, deixa eu alcançar só o te resultado. interromper para ver se eu entendi o que você quis dizer. Você quer dizer que o atleta, para se destacar no comitê, ele não pode se preocupar só no esporte. Ele tem que se preocupar com a arte marcial de uma maneira geral. Opa, acho que deu uma caidinha aqui. Glauber, deu uma Agora caidinha, mas sim. voltou. Tá me escutando agora? Pronto. Não, Glauber, o que eu falei é que você quis dizer que o atleta ele não pode se preocupar apenas com o lado esportivo, mas que ele tem também que se preocupar com o lado da arte marcial. Seria isso? Sim, exatamente, exatamente. Porque o karatê ele tem uma particularidade. Ele traz para dentro desse clima esportivo, competitivo, a excelência e o máximo da marcialidade. O objetivo do karatê não é chegar no cara e arrebentar e buscar o máximo de lesão. Pelo contrário, é total controle, total harmonia entre a mente e o corpo. Então, se ele só se preocupar com a parte da competição em si, somente com a Uhum. parte da preparação física, ele não, ao meu ver, para mim, ele não vai conseguir ter um bom desempenho diante dos árbitros. Ele precisa fechar os critérios dentro do regulamento. E aí já vem o segundo ponto. Ele precisa entender um pouquinho do regulamento, o que ele Sim. precisa fazer, o que ele precisa realizar para que as técnicas dele sejam pontuáveis.
A gente chega, às vezes, em alguns momentos, o atleta muito aguerrido, muito vibrador, que nem a gente fala no popular, e aí falta um pouquinho de estratégia, falta um pouquinho de conhecer o regulamento, que de repente, ali faltando alguns segundos, ele pode cavar uma falta, ele pode segurar mais o tempo, e aí é onde eu te falo, a questão marcial, onde Aham. aquela mente mais sã, aquela parte mais zen, vai favorecer o atleta a raciocinar melhor diante daquela pressão, né? Ah, hoje em dia, o atleta ele precisa se preocupar com muitas coisas, com o árbitro, com o ângulo que ele precisa estar se movimentando, com o regulamento, com o tempo, quem fez o primeiro ponto, quem está com o Senchu, uma luta que o cara está de repente perdendo de 5-0, em 30 segundos ele pode ter a felicidade de encaixar dois chutes e aí a diferença fica apenas de um E um ponto. ponto. E aí ele encaixa um terceiro ponto, um terceiro chute na altura de Chudan, realizar um vazare e aí virar a luta, entendeu? Então ele precisa estar com a arte marcial dele em dias, certo? Aham. E conhecer o regulamento, Cláudio. Usar a regra a favor dele, né? Usar a regra a favor, isso. E aí a gente vai puxando, porque como falo, um atleta ele precisa ter várias valências, várias capacidades, várias inteligências é, bem desenvolvidas, bem exercitadas. A gente Aham. falou sobre a parte marcial, aí eu falei um pouquinho do regulamento, e aí a gente começa funilando mais na parte mais física, né? Uhum. Ele precisa ter aquela resistência para estar sempre explodindo, para estar conseguindo sair de forma rápida, aproveitar a falha do oponente para estar imediatamente convertendo aquela ação numa ação favorável, que ele pode tirar total proveito de uma técnica fora da distância, e aí já vai vir outro aspecto. Na maioria das lutas que eu posso acompanhar, tanto distâncias mais curtas como jiu-jitsu, judô, outros profissionais, outros especialistas podem confirmar isso, ou seja, Muay Thai, o boxe ou o karatê, uma coisa que é crucial é justamente você ter um total domínio da distância de luta. Ou você perceber a distância que você pode estar começando a entrar em perigo, né? Que eu chamo carinhosamente de área de confronto. A gente tem a área de conforto e o karateca, quando ele está lutando, o lutador, quando está se aproximando numa distância onde ele pode realizar o ponto, onde ele pode sofrer o ponto, carinhosamente eu chamo de área de confronto. Então, é muito importante o atleta ter essa noção de distância. A gente escuta muito os técnicos falando: olha a tua distância, olha a tua distância. A minha, o alcance do meu golpe de braço é diferente do seu, a amplitude que eu consigo projetar o meu corpo para encaixar o meu Kizamizuki, o meu Gyaksuki é diferente da sua. Então, ficar o tempo todo procurando essa distância ideal para realizar a técnica é outro fator super importante que a gente tem trabalhado bastante, tanto aqui dentro do dojo, né, Aham. quanto dentro da seleção cearense. Aham, entendi. Cláudio, muito massa. Então, só deixa eu resumir aqui tua resposta, que eu achei muito massa. Primeiro de tudo, o cara tem que ter o karatê marcial. Segundo momento, o cara tem que estudar o regulamento. Terceira dica que você deu aí, resistência, né? Para o cara estar sempre suportando ali a luta. E o quarto, né, que seria isso que você acabou de falar, que é o cara ter controle da distância, viu? Então, quatro E, pontos muito chaves. E aí, Glauco, deixa eu puxar um gancho aí. Eu gostei quando você falou da resistência, né, que o cara precisa estar sempre explodindo, e a resistência também dá outro benefício para o atleta. O cara que não tem resistência, ou seja, que não tem um treinamento físico em dia, o cara fica burro. Eu fico falando isso para meus atletas, o cara que não tem resistência, ele fica burro. Por quê? Porque ele fica tão cansado que ele não consegue pensar em absolutamente nada a
a procurar uma solução para descansar. Então, o cara não Verdade. consegue jogar a estratégia de luta dele, ele não consegue escutar o técnico pode morrer de gritar e o cara não vai conseguir atender, entendeu? Perfeito. E o cara fica naquela de ficar amarrando luta. E aí, por exemplo, um cara que tá perdendo a luta, ficar amarrando a luta, não é nada de vantagem, né? Entendeu? De jeito nenhum. Então você deu uns pontos aí muito importantes. Galera, ó, Glauber já deu uma baita aula aqui, cara. Como, ó, se você quer saber só de chá e comitê, provavelmente você não melhora no chá e comitê. É uma coisa até adversa, né, Glauber? Entendeu? Então já fica essa dica aí, né? Estudem o regulamento. Eu conheço, Glauber, você também deve conhecer o cara que é rato de competição, mas nunca pegou o regulamento para ler. É porque, Entendeu? assim, é importante, eu não falo o cara se tornar o árbitro classe A internacional, Com não certeza, com falo nesse certeza. sentido. Mas ele precisa compreender o mínimo do regulamento. Quais são os critérios que ele precisa para marcar ponto? O que é cada critério? O que é uma aplicação vigorosa? O que é uma distância apropriada? O que é um espírito desportivo? Então, cada situação é que o atleta ele precisa compreender o mínimo do regulamento. Com certeza. Ah, já há situações também, o Senchu. O Senchu saiu com um minuto e meio, quase faltando ali 30 segundos, saiu o Senchu. Mas o que é esse Senchu? Tanto tempo de luta e agora que saiu essa vantagem, esse primeiro golpe. Então, se o atleta quer começar a competir, ele precisa ser mais estrategista. Eu costumo falar que não é só corpo, não é só se movimentar. Se você só se movimentar, você vai tirar parte da essência do karatê. Tem que conseguir fechar bastante corpo e mente, né? Irado, irado. Ah, Glauber, aqui, ó, tem um pronto. comentário aqui, ó. Góis Will, esse sensei é fera. Aí. Galera aí tá acompanhando, viu, Glauber? Galera aí tá Valeu, acompanhando. gente. Valeu. Vamos Massa. seguir. Vamos mandar aí pro povo. Vamos, Fazer vamos. essa live bombar. Ó, galera, é o seguinte. Já estamos entrando no conteúdo aqui. Se você ainda não pegou essa setinha e não mandou para os seus parceiros, velho, ó, fazer isso agora, né? Pega essa setinha aqui e manda no mínimo para 3 pessoas. Manda a galera do Karatê, galera de outras lutas, tá? Pra galera acompanhar aqui, porque, gente, ó, o tema hoje é preparação técnica e tática para Karatê. Mas muito conteúdo que vai ter aqui é aplicável a outras lutas, entendeu? Então você pode pegar uma sacada aqui e aplicar no seu Muay Thai, no seu Jiu-Jitsu, então, né? Fiquem ligados aí, ó. Galera já tá entrando, ó, André, meu parceiro do Karatê, cheguei tarde. Tentei vir o mais rápido. André, chegou na hora, meu parceiro. Estamos conversando aqui, acompanha a live aí e participa com a gente, beleza? Ó, galera, vou continuar aqui o nosso bate-papo com o Glauber. A próxima pergunta, Glauber, que eu queria te fazer é uma pergunta bem específica. Você já rodeou aí o Brasil em campeonato brasileiro, campeonato cearense nem se fala, né? Campeonato brasileiro aí em todos os estados. E aí, você acompanhou o treino de seleção cearense, de seleção brasileira. E aí, com toda essa sua experiência, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria que você compartilhasse com a galera aqui da live 3 lições para melhorar o treino técnico. O que que o karateca, por exemplo, eu vou para o meu treino de karatê hoje, lá, vou treinar com você. O que que eu, por exemplo, posso fazer para melhorar o meu treino, entendeu? De uma maneira prática. Será que a atenção é uma coisa importante? Será que o aquecimento ajuda o cara a treinar melhor? Eu queria que você desse 3 lições que você acha importante e que você não vê as pessoas falando muito disso, entendeu? Ah, que eu não vejo muito pessoal falando É. isso. Bacana. Eu vou puxar a sequência, né? Sobre a questão, por exemplo, que a gente mencionou aqui do marcial, certo? A gente sabe que a maioria das pessoas que gostam do comitê, que treinam o comitê, não são muito chegados na parte do kata. Uhum. Mas se você olhar, sempre em algum campeonato, o cara vai estar ali quicando sozinho, batendo um kizame, batendo um guiaco, criando alguma situação de esquive. Então, se você pensar bem, isso está relacionado de forma diferente
kata. Então, o que é que eu acho super importante? O atleta tirar esse momento para se interiorizar, treinar de forma como se estivesse estudando, se autoavaliando, buscando um autoconhecimento do que ele tem de melhor. Qual é o seu melhor golpe? Esse melhor golpe é o que você tem que estar fácil, deve fluir esse teu melhor golpe dentro da competição. Porque não é inventar firula. Uma coisa que a gente fala muito, que eu aprendi com o meu sensei. Ele entrou na Fazer o live aí, feijão... viu, Cláudio? O Paulo entrou na live aí. Seja bem-vindo, sensei. Fazer o fácil, fazer o feijão com arroz. E de tanto você repetir o feijão com arroz, é o que vai transformar em excelência. Isso que vai transformar a tua técnica no diferencial. É você repetir um Gyakuzuki ou um Kizamizuki milhares de vezes, que você vai conseguir bater ele. Você esquivando, você recuando, você avançando, você sob pressão. O interessante é você versatilizar uma única qualidade. E aí o interessante é você tornar essa versatilidade, por exemplo, deixa eu tentar arredondar aqui. Tu tem um excelente Kizamizuki, treinou bastante, já conseguiu utilizar ele de várias formas e conseguiu eficiência nessas várias formas, e aí você vai pegar essa qualidade, vai trazer, por exemplo, para o Gyakuzuki. Eu estou falando dos mais simples. E aí você vai conseguir, vai tentar buscar essa mesma excelência para o teu Kizami Gyaku. E assim você vai tentando estender o teu leque de opções, sempre buscando a excelência. Não adianta eu ser um pato, nadar bem, voar, aliás, nadar, voar e correr. E aí você acaba não nadando bem, não voando bem e não correndo bem. Perfeito, Cláudio, perfeito. Cara, ó, eu concordo demais com isso aí. Eu ensino para minha galera, Glauber, uma parada que eu batizei, né? Assim, é uma coisa que eu aprendi na vida, eu ensino para eles, eu dei um nome. Chama Teoria do Foco Exclusivo. Talvez quem acompanha aqui no Instagram já tenha ouvido eu falar dessa parada. O que é isso, Glauber? Eu acredito que o cara, quanto mais numa única coisa ele foca, melhor resultado ele tem naquilo. Então você falou isso aí, né, na parte técnico-tática do comitê. Eu achei muito massa, né? Ou seja, o cara ser bom em um golpe, né, ser muito bom para depois ele pensar no segundo, para depois ele pensar numa sequência. Então, eu gostei muito do que você falou, porque eu não escuto, né, os técnicos explicando dessa maneira. Achei muito massa, né? E realmente é um conhecimento aí que acho que vai agregar para a galera. Gabi, só dar uma acompanhada aqui nos comentários, ó. André mandou uma pergunta aqui, ó, Glauber. Tem uma dúvida. Vou participar do Brasileiro agora no Catar. A pergunta é o seguinte: como melhorar o Kime? Eita, aí já puxou pro Catar, né? Seguinte, André, seguinte. O Glauber vai responder essa pergunta rápido, porque o nosso tema é comitê, tá? Então ele vai responder aí resumido para a gente não fugir. Porque se a gente for falar Catar e comitê, a live vai demorar até amanhã. Só o comitê aqui dava para falar a noite todinha. Então, ele vai só responder rápido, tá? Para poder tentar te ajudar. Mas em seguida a gente volta para o assunto que é o comitê. Uma das formas que eu consegui melhorar o Kime do Juninho no Catar foi fazendo trabalho com Makiwara. Exercício Makiwara. Makiwara. Aí é aquilo que eu falo de buscar lá no marcial, lá na raiz mesmo, o que há de bom para potencializar o moderno, né? Isso, então, de forma assim, bem curta, claro, vai ser necessário ele fazer um trabalho de força, fazer um trabalho de pliometria, vai fazer um trabalho, muita repetição daquele gesto motor, para que haja toda um treinamento neuromuscular daquela movimentação. Ele precisa compreender a trajetória do movimento e potencializar esse movimento. Então, como você falou, Ribeiro, a gente não vai muito na parte do kata, mas uma das estratégias que eu usei, por exemplo, com o Juninho, né, foi a questão do Makiwara. Isso. Fora todas essas outras questões, né?
Não, beleza. Ó, galera, por que que assim eu dei uma orientada? Porque a live, gente, ela não pode sair do curso dela. Porque senão a gente fica falando um bocado de tema e a gente não aprofunda muito em nada, tá? Então, assim, quem for do Karatê e quiser uma live de kata, aí comenta aqui que eu falo com o Glauber, falo com outros professores de Karatê amigo meu e a gente faz uma live só para kata, beleza? Então, quem quiser uma live preparação técnica e física de kata, comenta aqui que eu faço, tá? Mas hoje é comitê, beleza? Glauber, ó, outra pergunta massa aqui do Renan Machado, meu parceiro do Karatê lá da Karatê Clube Evolução, ó. Professor, qual é o melhor treinamento para superar a dificuldade de se encontrar a distância correta ao se lutar com um oponente mais alto e com maior envergadura? Eita, massa. Eu costumo falar, eu sempre tive atletas baixinhos, né? Os meus atletas no padrão de altura, geralmente eles levam desvantagem. Então a gente acaba trabalhando, compreendendo em alguns qual o momento ideal para cada situação. Em média, a gente tem 3 situações bastante interessantes. Eu devo atacar o meu oponente quando ele termina de realizar a técnica dele, ele faz 1, 2 ou 3, certo? Em algum momento ele vai parar para se reorganizar. Então eu devo aproveitar nesse momento, certo? O meu Muito massa. sistema defensivo, ele deve ser trabalhado para que eu não possa simplesmente sair fugindo e quando o meu oponente for fazer essa recuperação, eu não esteja dentro da distância para poder pegar ele. Entendi. Certo? Então, essa é uma situação. A segunda situação é justamente eu vou pegar meu adversário quando ele estiver no meio da ação. Vamos supor que eu parto o Kizami e o Gyako. E entre esse Kizami e Gyako existe um intervalo. E aí eu preciso pegar ele imediatamente dentro desse intervalo. E a terceira situação, que é o pacote básico de um excelente karateca. É o velho DI, né? O cara pensa, começou a ação, eu já pego ele imediatamente. Então, a gente tem que estudar, aí volta aquele lance da distância. Em que momento eu vou aproveitar para atacar o meu oponente? Então, se eu tiver total domínio dessa distância, aí eu vou ter uma certa vantagem. A outra é trabalhar com recursos, com acessórios. Por exemplo, na minha academia eu só tenho gente baixinho e eles vão enfrentar adversários maiores. Eu utilizo um recurso onde o grau de dificuldade para ele chegar no ponto, no alvo, na área pontuável, eu uso o recurso para dificultar o treinamento, para quando for na hora da luta, eles terem uma certa facilidade. Aí a gente utiliza corda, a gente utiliza o velho macarrãozinho, o velho espaguete de piscina. Né? A gente utiliza também acessórios como step ou até peças de tatame para o colega ficar mais alto e ali o alvo ficar mais distante. Então, ligas de tração são super importantes também. E aí, claro, aí vem as valências físicas, treinar flexibilidade, treinar a potência do chute, porque é um golpe também que alcança uma amplitude maior e sai com muita velocidade, sai muita explosão. E aí, de repente, numa sequência de ataques que eu consigo me desvencilhar, e aí eu jogo o meu soco e aí encaixo com a perna. Então, isso aí é uma das coisas que a gente pode estar utilizando, trazendo para dentro do treino. Com certeza. Renan, outra coisa também que funciona, né, Glauber, é você tentar, quando você tem essa disponibilidade, de tentar treinar com um cara mais alto que você, né? Se você tem essa dificuldade, aí vai aquela, né? Se eu tenho na minha equipe não tem ninguém alto, aí fica complicado. Entendeu? Viu, Renan, mas sua pergunta foi muito massa. Inclusive, gente, eu acho um dos diferenciais assim, do karatê com relação a outras lutas, que o karatê é uma das artes marciais, uma das lutas que mais trabalha essa questão do controle da distância.
E o controle da distância é o ponto, assim, tipo assim, tudo é um complexo, né? Tudo que vai envolver o atleta é algo muito multifatorial. Mas uma das coisas que eu acho Isso. mais importante no técnico tático é o controle da distância. Se o cara souber controlar a distância, de esquivar, contra-atacar, pegar um DI, ele vai ser um atleta excelente, porque isso não é fácil de fazer, entendeu? A gente faz muito exercício assim em treino e tal, mas isso aí, galera, para pegar, para aprender mesmo, né? Quem tem um bom controle da distância tem uma vantagem, beleza? Então, só dá uma lida nos comentários aqui, ó. Góis, viu? Sempre costumo dizer, uma conversa com o Sensei Glauber é uma aula, com toda certeza, viu? Aí o Ronier Nossa, aí, ó, comentou, valeu, esse Igor. cara é foda. Aí o Ronier, um abraço para você, meu irmão. Show Abraço, demais. Ronier. Pronto, galera do Karatê já tá acompanhando a live. E Então, gente, ó, deu um... muito massa. Pode falar, Glauber. Te interrompi? Não, foi, deu só uma caída aqui, mas tá de boa. Pronto, então beleza, viu? Glauber, então, ó, muito massa que você falou aí, tá? Parece que você tá. Parece não, tenho total certeza que você tá conseguindo ajudar a galera aí que tá assistindo a live, que tá acompanhando. Então, galera, ó, Agradeço. peguem aqui, tá? A setinha e manda para o maior número de pessoas que vocês puderem, tá? Live tá muito bacana, muito produtiva, a galera tá perguntando, então é isso aí que eu gosto. Glauber, próxima pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: dentro do mundo da luta, não só no karatê, eu digo isso porque sou preparador físico de esporte de contato, né? Então eu tenho muito contato com outras lutas também, Glauber. Então, dentro do mundo da luta, de uma maneira geral, no MMA, no jiu-jitsu, no karatê, enfim, tem-se ainda, mesmo a gente tá assim na era da informação, com muito conhecimento, né? Ainda tem muitos lutadores que têm aquela crença de que fazer treinamento físico, fazer treinamento de força vai atrapalhar a técnica deles. Ou seja, eles têm aquele receio de que o exercício vai deixar eles com mais pesado, que eles vão ficar mais lentos, né? Então, eu queria que você comentasse aí a sua opinião, a opinião do Sensei Glauber, do treinador Glauber. O que que você acha? Você acredita que um treino físico bem feito, ele ajuda na técnica de karatê? Não, sem sombra de dúvida, a parte física é fundamental. E a parte de força é excelente, basicamente, para ajudar em tudo. Você consegue melhorar muitas coisas. Eu acho que, sei lá, a gente tem que procurar o que é que não, certo? Mas, detalhe, tem que ser bem trabalhado, como você mencionou, certo? No caso, por exemplo, se você é do karatê, tem que fazer um trabalho de força específico do karatê. Se é do Muay Thai, Jiu-Jitsu, tem que fazer um trabalho específico de força para cada uma das modalidades. Porque uh, vamos fazer um paralelo. O Taekwondo, existe o tempo e aí tem outro e tem outro. O MMA são vários rounds, o boxe são vários rounds, não é isso? Então, tem que ser um trabalho de força específico para cada luta, vamos dizer assim. Eu posso te dar o exemplo que de algumas experiências dos atletas que nós tivemos, a gente buscou esse trabalho de força justamente quando eles estavam numa transição de uma categoria mais forte. Por exemplo, 14, 15 anos, aí o garoto de 15 vai pegar os garotos os garotos de 14 vai pegar o de 15 que tem mais força, que está chegando a 16, então ele precisa ter uma resistência maior para aguentar um pouco mais de impacto. Então o volume ali muscular, ele vai ajudar, certo? Mas eu não vou tirar um bom proveito desse treinamento de força se eu colocar o garoto para estar fazendo ali como se ele fosse ser um fisiculturista. O objetivo não é esse, não é uma hipertrofia exagerada, tem que ser um trabalho muito específico, muito direcionado para aquela valência. A questão da potência de membro inferior é super importante você conseguir uma rápida deslocamento de massa no sentido horizontal. Então, eu tenho que fazer um trabalho, de repente, ali com um grupo muscular específico que favoreça essa ação. E aí vai. As coisas vão fluindo nesse sentido. Qual é a ação
que eu faço dentro da modalidade. E aí eu fazer um trabalho para aquele grupo muscular que desenvolve aquela ação e mais ou menos isso. Pronto, perfeito. Glauber, é, perfeita explicação, tá? Eu só queria puxar um gancho, Glauber, que essa questão de preparação física, né, é o que eu tenho, na verdade, estudado aí nos últimos anos. E aí você falou, Show. né, perfeitamente, entendeu? Aí deixa eu só complementar, né, a sua resposta. Porque assim, Glauber, quando eu falo que o treinamento de força bem feito, gente, eu estou deixando bem claro que esse treino precisa ser bem feito para karatê. Se ele não for, ele vai te atrapalhar mesmo, tá? Se ele for bem feito para karatê, ele vai te ajudar sim. E aí, por que eu fiz essa pergunta, gente, pro Glauber? Para vocês verem a opinião de um outro profissional, né? Que é especialista em treinamento de karatecas, entendeu? Para vocês verem que não é uma opinião isolada minha. Isso é um consenso na literatura de preparação física, entendeu? Não é o preparador físico José Ribeiro que diz isso, entendeu? São os artigos, são os livros, são os melhores profissionais do Brasil, né? E de internacional também, que estão falando isso, que isso é recomendado. Se você até observar o treinamento de grandes atletas, você vai encontrar treinamento de força, né, dentro do treino desses atletas. E aí, gente, deixa eu já também, né, puxar um gancho de uma coisa que acontece muito com o pessoal do karatê e das lutas, né? Glauber, eu não sei se acontece com alguns atletas ou com algumas pessoas que você conhece no karatê. Tem-se no mundo da luta, gente, um mito que quanto mais, melhor. Então, o cara que é lutador, ele quer fazer muito treino. Então, o cara treina. A modalidade dele, vamos supor, karatê. Aí, para melhorar o gás dele, Glauber, ele faz 3 vezes por semana crossfit. Aí, não é como se não fosse o suficiente. O cara faz 2 vezes por semana musculação, que é para aumentar a força. E no final de semana, o cara ainda dá umas corridas. Então, eu até, gente, publiquei um texto sobre isso, né? Então, é uma misturada de treino doido. Então, até publiquei um texto sobre isso, gente, que é um grande erro para o atleta ficar misturando treinos. O que o atleta precisa fazer? Ele precisa fazer o treino técnico da modalidade dele e ele precisa fazer uma preparação física específica para a modalidade dele. O que ele precisa fazer mais de treino? Nada, zero. Qualquer coisa que ele inventar além disso não vai ser benéfico para ele. Então, ele precisa de uma preparação física para complementar o treino técnico. E aí, Glauber, já vai outra coisa que eu falo, né, diferente de alguns profissionais. O treino físico, Glauber, ele é complemento do treino de karatê. O treino mais importante do karateca é de karatê. Não existe nenhum treino na face da Terra que vão inventar para um karateca que seja mais importante que o de karatê. Então, partindo desse princípio, Glauber, o treino físico não pode atrapalhar o treino de karatê. Se o cara faz um treino físico e chega cansado do treino de karatê, esse treino foi ruim. Se o cara faz um treino físico e ele chega quebrado lá, todo dolorido no treino de karatê, esse treino foi ruim. Porque o treino físico não pode atrapalhar o treino de karatê. Ele tem que ajudar o treino de karatê. José, deixa eu te falar que próxima vez que você for falar tudo isso, nós devemos colocar isso num telão em praça pública para todo mundo ouvir, cara. Você foi assim cirúrgico, sabe? Foi cirúrgico, porque é muito interessante que, por exemplo, a parte da preparação física do atleta é justamente a recuperação. Ele precisa de um tempo para descansar, ele precisa se recuperar, né? E do que adianta eu ser rápido, ter resistência, ter um chute ruim, não conseguir utilizar todas essas capacidades físicas, todo esse excelente condicionamento, se eu não sei como utilizar, se eu não sei como tecnicamente o meu braço abre na hora, eu dou soco de um jeito que não vai ser ponto no regulamento, ou o meu chute sai todo. Então, o treino técnico ele é estendido ao treino físico, né? O treino físico ele tem que ser específico, ele tem que favorecer a habilidade do atleta, as características dos atletas. A gente sai dentro das categorias do karatê, a gente tem as categorias leves, a gente tem as categorias intermediárias, a gente tem as categorias
pesadas. Vamos pensar assim. E para cada categoria existe características físicas específicas, onde as categorias mais leves são mais rápidas, tem um volume de golpes mais maior. As categorias mais pesadas, elas não têm essa mesma agilidade, então é 1, 2, 3 golpes no máximo, com muita pegada, golpes muito contundentes. Então, tudo isso tem que ser jogado dentro dessa preparação física. Eu não posso pegar o meu atleta, botar ele para fazer uma ficha de preparação física, o cara está na mais 75, está na mais 84, e botar o cara para fazer o mesmo treinamento do cara que está na menos 67, na menos 60 e por aí vai. Com Né? certeza, com certeza. Então, isso aí que você falou é para ser colocado no telão em praça pública, assim, para todo mundo estar assistindo. Ó, gente, Muito bom. inclusive, ó, gente, seguinte, a live aqui tá pegando fogo. Quem não me segue aqui no meu Instagram. Quem quiser mais dicas, né, sobre preparação física para esporte de contato. E quem não segue, gente, o professor Glauber também, siga o Instagram dele, tá? Para acompanhar um pouco mais o trabalho dele, no dojo dele, com os alunos dele, beleza? E aí o seguinte, gente, para a gente continuar o bate-papo, eu queria só dar uma explicação, Glauber, sobre isso aí. Isso aí, Glauber, eu acho um assunto tão sério, cara. Ó, fica aqui na live registrado. Quem não quer esquecer, pega um caderno, uma caneta e anota. Se seu treino de preparação física, cara, atrapalhar seu treino de karatê, ele não é um bom treino. Esse é o meu posicionamento. Se você faz um treino que te deixa tão quebrado, cara, que na hora do karatê você fica lento, você fica cansado, né? Você deveria repensar na qualidade desse treino aí. Isso é tão sério, Glauber, que eu tenho uma palestra só sobre isso na minha imersão. Eu tenho uma imersão, Glauber, não sei se você sabe, que chama Casa da Performance. São 3 dias onde eu pego 6 atletas e vou instruir eles sobre o máximo de coisas que eles precisam saber para serem melhores atletas. E ele é um evento teórico e prático, ou seja, eles vão ficar 3 dias comigo, treinando preparação física para os esportes dele, é só para esportes de contato, né? Eles vão ficar 3 dias comigo tendo uma boa alimentação e 3 dias comigo tendo palestra, mentoria e orientação do que eles vão fazer quando saírem da casa. Então, nessa imersão, Glauber, eu tenho uma palestra que chama Organização dos Treinos e Tabela Diária de Treinos. Ou seja, eu ensino o cara o que ele precisa fazer na semana dele, como que ele divide a semana dele para ele não, por exemplo, fazer um treino físico e chegar cansado no treino técnico. Isso é tão sério, Glauber, que eu passo 1h30 conversando com os caras só sobre isso, para eles não errarem mais. Tipo assim, mesmo que o cara não tenha um personal, mesmo que ele não tenha um preparador físico, ele tem uma noção do que ele pode fazer para melhorar o treino dele. Eu acho isso aí um assunto muito sério, entendeu? Então, por isso que eu criei uma aula só para isso. Só pegando um gancho do colega que perguntou sobre o Catar, se você olhar o regulamento, aí lá vem de novo o cara do regulamento, já de repente já está sendo até chato. Mas se você olhar o regulamento, por exemplo, de Catar, existe a parte atlética e a parte técnica. E lá tem a porcentagem de pontuação que vale cada um. E a parte técnica é o que tem o percentual maior na hora de somar ali as notas dos árbitros. Então, daí você já pode observar que até dentro do regulamento, dentro ali do Catar, tem tudo a ver isso aí que você está falando. Com certeza, com certeza. Glauber, dá uma lida nos comentários aqui, ó. Antônia Vanderlane. Dividir conhecimento com simplicidade é algo supremo. Parabéns por proporcionar este momento a todos que se dedicam a esta arte. Muito obrigada, minha irmã, pelo elogio aí, tá? Muito massa. Thaís está acompanhando aí, legal. Góis Will, massa, hein, Thaís? Demais. Banda Silva 3202. Glauber, você é fera. Olha pra cá e dá aceno pra galera. Aí a Thaís está perguntando como participar da Casa da Performance. Gente, se tiver algum atleta aí que tem interesse em participar da Casa da Performance, a gente vai ter uma segunda edição, né? Agora no final do mês que vem,
Beleza? Então, quem tiver qualquer dúvida, qualquer interesse, fala comigo no privado, tá? Porque aí não a gente vai encher a live aqui com perguntas de outros assuntos. Mas quem tiver interesse na casa da performance, tá? Galera do Karatê vai ser super bem-vinda. Me segue, manda um direct para mim que eu respondo vocês por lá, tá certo? Então vamos continuar aqui nosso bate-papo, galera. Glauber, é o seguinte, próxima pergunta que eu queria te fazer: quais atletas de destaque você tem hoje? Quais atletas de destaque eu tenho hoje? Thaís, né? Tá aí a garota de ouro do Ceará, a gente pode ter essa ousadia de falar assim. A gente, no momento, também, no nosso dojo, temos o João Wagner, o garoto que está treinando bastante, treinando forte e está querendo muito chegar no cenário nacional aí, com resultado expressivo, já conquistou o título nacional. A mãe da categoria de novos está entrando agora nas juniores. Uhum. A gente tem, voltando com todo o gás, acabou de ser campeã aí no universitário, a gente tem a Micaele Araújo. Eu lembro dela, eu lembro dela. Pronto, a Micaele, ela passou um período complicado aí, lesão, fez cirurgia, e aí tentando se... E graças a Deus, Papai do Céu está abençoando e está acontecendo, está chegando, né? E a gente tem o showman da equipe, que é o Juninho. O Juninho é primeiro faixa preta com síndrome de Down do estado do Ceará, tetracampeão brasileiro, pentacampeão cearense, eu já perdi até as contas. E já com bagagem aí no Pan-Americano, chegou a disputar Mundial. Então, o nosso carro-chefe, assim, que eu posso estar falando, que são mais conhecidos, são esses. Uhum. Nós estamos atualizando, estamos à frente da seleção Calcaense de Karatê, que é um projeto aí de iniciativa aqui do professor Glauber, e temos o apoio aí de vários professores aqui do município. O Will é um dos nossos braços direito aí que vem ajudando, catando os talentos aqui no município. E estamos com a galerinha aí nova querendo também que chegue chegando aí no Campeonato Brasileiro. Vai estar iniciando já no próximo mês. Show, show. Glauber, é o seguinte, o que você acha, né, na sua opinião, novamente, o que você acha que esses seus atletas de destaque têm que outros karatecas não têm? Por exemplo, por que eles se destacam mais do que outras pessoas? Eles treinam no CDK. Agora eu gostei, viu? Essa resposta eu não esperava, viu? Galera que quer ganhar aí o próximo cearense tem que treinar lá na CDK, viu? Se você morar no MK, o cara dê seus pulos. Não podia perder a brincadeira, né, o José? Certeza. Mas então, nós treinamos nesse clima, mas basicamente nós procuramos fazer um treinamento sem pressão, né? Apesar da dificuldade do treino que a gente proporciona, apesar da seriedade do comprometimento com o esporte e a arte marcial, são segmentos. Temos também, na parte técnica, a gente também tem os nossos ciclos, os macro, os mesociclos, a gente faz também a nossa periodização de treinamento, né? Fora isso, nós temos um apoio muito grande, uma parceira zona que é pesada mesmo, que é uma pessoa que está fazendo um diferencial, que é a RB Funcional, a Renatinha lá do RB Funcional. Então, ela faz um trabalho também assim muito específico, né? Os olhinhos brilharam quando eu vi na tua live lá a tua sugestão de periodização, encaixa assim perfeitamente com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Essa periodização técnica, onde a gente, por exemplo, vai trabalhar o Mawashi Geri, vai trabalhar o Ura Mawashi, a gente faz um trabalho também de agilidade, coordenação. Há dias que a gente puxa também um pouco do físico para dentro do treino técnico para gerar algumas situações que também é necessário na parte psicológica.
como o atleta se comporta quando está cansado, quando o atleta se comporta quando está com determinada pressão. Uhum. E claro, ah, como você falou, não é só treinar muito, é treinar correto. Não vale a pena nós treinarmos 1000 golpes. Se de repente a gente treina 100 golpes, esses 100 golpes têm uma qualidade, têm um diferencial, a gente para, corrige, bota às vezes um pontinho daqui, puxa para cá, e aí faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Então, é esse tipo de repetição, é esse tipo de ação cíclica que a gente traz para dentro do nosso dojo. Tem uma coisa que é muito falado que atualmente é o Kihon Kumite. A gente separa uma técnica, um movimento, quebra todo aquele segmento e aí vai treinar, vamos dizer assim, fase por fase de cada chute, de cada soco, de cada sequência, a movimentação para tentar ajustar a distância. E aí vamos tendo todo esse volume e graças a Deus, nós tentamos há muito tempo sair do trabalho empírico, que a gente, quando aluno, distante também da educação física, a gente absorve, mas depois que a gente se torna professor, começa a ver diferente. Depois que eu me graduei em educação física e comecei a conhecer mais a fundo várias valências, carências, Uhum. conexões neuromusculares, como funciona um processo de aprendizado. Então, a gente foi agregando, Certeza. fazendo anotações, copiando, resgatando no trabalho do ano passado, enfim. A gente vai e vem acumulando ao longo do tempo essa experiência, né? E, José, eu me permito estar sempre aprendendo. Ninguém é dono da verdade, ninguém é total conhecedor do conhecimento. Hoje, eu estou aqui tendo uma aula com você. Na live passada, tive outra aula também com a Thaís, que é minha aluna. Então, eu me permito estar todo dia aprendendo, né? A minha sandalinha da humildade já é desgastada, mas a gente renova, compra outra calça e estamos sempre tendo a oportunidade de aprender com um cara como você, uma menina como a Thaís Micaele, o meu sensei, professor Paulo. Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai construindo tijolinho por Evoluindo, né, tijolinho a Glauber? nossa história, que é dessa forma que vamos evoluindo. Não, Glauber, ó, muito bacana essa questão que você falou, que assim, Glauber, eu digo para os meus alunos, eu agradeço os meus alunos, né, de preparação física, os meus atletas, porque eles me ensinam aquilo que os livros não podem. Entendeu? Então, por exemplo, uma coisa, cara, é a gente ler o livro lá, ler o artigo, é escutar um professor falar, e quando a gente chega lá na prática, Glauber, é tudo mais difícil, velho. Com É o certeza. treino que você viu no livro e o teu aluno não tem o equipamento do livro. E aí? É o, Tem que dar um é jeito. o aluno, né? É o treino que dura 1 hora, mas o teu aluno só tem 45 minutos, entendeu? Então, assim, os alunos, né? Eu costumo dizer que eu aprendo com todos eles. Eu escrevi até um livro, Glauber, recentemente, que está para ser lançado, que lá no livro eu falei isso. O que eu aprendi no livro, né? Muito do que eu escrevi lá, na verdade, muito do que eu escrevi no livro eu aprendi com os meus alunos, né? Então é muito bacana você falar isso Perfeito. aí, entendeu? Então, assim, ó, puxando aquele gancho de periodização ainda, Glauber, achei muito massa porque eu não conheço muitos treinadores que fazem periodização técnica. Conheço pouquíssimos. No caso, você é um deles. Achei muito massa. E assim, gente, o que é a periodização, gente? Para quem não sabe, vou até dar uma dica de preparação física. Periodização, gente, é dividir o treino em períodos. Cada período tem que ter um objetivo específico. Por exemplo, na preparação física, um karateca, quando ele vai começar um treinamento, uma preparação física, uma periodização, quando ele está longe de luta, ele deve focar em força máxima. Olha aqui a dica, galera. Pega isso aqui. Parece contraintuitivo eu colocar um karateca para fazer treinamento com altas cargas. Só que
Quando eu penso em potência, gente, ou seja, potência é força versus velocidade. Se eu aumentar a minha força, consequentemente, eu vou aumentar o quê? A minha potência. E o treinamento de força, gente, quando bem executado, ele tem outros benefícios para o karateca. Né, esse é o primeiro, gente, de aumentar a sua potência. O segundo, ele te previne de lesão. Ele não vai te proteger 100%, mas ele vai diminuir a probabilidade de você se machucar. Perfeito. Entendeu? Outra coisa, gente, que o treinamento, né, de força com pesos livres, não é em máquina, tá? Faz pelo karateca, gente, é o treinamento dos músculos estabilizadores e o músculo do core. O karateca, gente, todas as técnicas do karatê, né, quase todas, né, Glauber, elas têm uma transferência do pé, ou seja, lá do chão, para quadril, core, tronco e braço. No caso de um soco, né? Entendeu? Então, você ter o core e os músculos estabilizadores fortalecidos, gente, vai ajudar você na técnica do karatê. Então, se você vai começar a preparação física hoje, foque em aumentar a sua força, pelo menos nas primeiras 4 semanas. Beleza? Sensacional, cara. Sensacional. Muito bom mesmo. Show de É bola. muito bacana a gente vivenciar esse nível de profissionalismo, por exemplo, que as lutas estão tendo e, particularmente, trazendo bastante aqui que o Karatê está tendo. Então, quem está assistindo essa live está tendo um boom na cabeça, né? E muito show. Eu só tenho a agradecer e aqui está tendo uma aula também. Muito Show, bom. que massa, Glauber. Glauber, então é o seguinte, ó, estamos chegando no final da nossa live, a gente já ensinou muita coisa aqui. Galera, ó, comentem aí, quem quiser, ainda dá tempo de mandar a setinha pro parceiro, a gente está na reta final, mas a gente vai falar coisa bacana ainda. Então é o seguinte, ó, quem não me segue, que eu lá no meu Instagram, a gente dou muita dica para esportes de contato, tá? E pro Karatê também. Quem não segue o professor Glauber, sigam ele, beleza? Tá? Para poder a gente tá divulgando nosso trabalho, vocês acompanhando aí. Então vamos lá. Gente, estamos chegando no final da nossa live e eu queria fazer mais uma pergunta aqui o Glauber. Glauber, é o seguinte, você, né, com o que você tem acompanhado no Karatê Nacional, você sente muita diferença, você vê muita diferença na qualidade técnica de luta de um atleta que faz preparação física de um que não faz preparação física? Gigantesco, gigantesco, certo? O atleta que faz a preparação física, ele consegue repetir um movimento técnico de qualidade por mais vezes durante a luta. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, essa questão da preparação física, ele vai te condicionar, vai eu fico buscando termos mais popular, mais fácil para Com estar. certeza, Glauber. Né? Então, essa preparação física, porque vai ser trabalhado flexibilidade, força, resistência, potência, como já foi mencionado várias vezes, e isso vai favorecer eu disputar a primeira luta com a qualidade técnica e isso levar a minha qualidade técnica por mais tempo dentro da competição. Então, se eu tiver que lutar 7 vezes, estou esticando bastante, estou falando do nível, né? Tiver que lutar 7 vezes, essa qualidade técnica não vai perder um déficit, não vai ter um déficit tão grande. Diferente do atleta que só treina a parte técnica, embora ele venha conseguir ter um movimento muito bonito, muito plástico e tudo mais, ele não vai resistir por mais rodadas com a mesma qualidade. Com certeza. E aí, Glauber, é uma baita de um prejuízo, porque as últimas lutas são as mais importantes. Quando o cara chega na final morto. Pronto. E às vezes a gente passa muito para o pessoal, que às vezes não é se preocupar só em acertar, porque quem vai vencer é o cara que vai errar menos. E aí entra a parte da preparação física. Vamos voltar lá para a distância. Estou cansado, estou esgotado, errei a minha distância, como você falou, o cara vai perdendo a resistência, o cara vai ficando meio burro.
errei a minha distância. O cara quebrou e voltou com excelente qualidade, com velocidade, com potência, e pá, fez aquele ponto perfeito. E aí, adeus campeonato, e aí, Deus, a próxima rodada, e aí, paciência. E tomara que o cara tenha aprendido que ele precisa linkar as duas situações. Muito massa. Gente, o que o Glauber falou na prática aqui é o seguinte. Deixa eu falar a mesma coisa que ele falou, gente, só que com outras palavras. O treinamento físico, gente, o karateca, ele não consegue se preparar para lutar karatê só treinando karatê. É a mesma coisa para todo esporte, gente. Se eu quiser ser um jogador de futebol, eu não consigo ser um bom jogador de futebol jogando só futebol. Eu preciso de um treinamento complementar. E a preparação física, o que ela faz pelo karateca? Ela aumenta a tua velocidade. Ela evita de você desperdiçar movimentos, porque golpes mais eficientes, com mais técnica, com mais velocidade, você precisa usar menos golpes para acertar mais, né? Meio que óbvio. Então, gente, o treino de velocidade, ou seja, você aumentar a sua velocidade, eu costumo dizer que é um baita estratégia de resistência, porque se tu golpeia menos, tu cansa menos, velho. Entendeu? Se você golpeia menos e com mais eficiência, você não precisa bater tanto no cara para fazer os pontos, você poupa energia. Então ele faz isso, a preparação física faz isso por você. A preparação física, gente, faz você cansar menos durante as lutas. Não existe esse papo de não cansar. Você não é uma máquina, você é um ser humano. Qual é o atleta melhor? Qual é o atleta mais resistente? Aquele que fadiga menos. Se você tiver uma boa resistência, você consegue lutar melhor e consegue lutar com mais qualidade as outras lutas. E o seu risco de lesão, gente, é muito menor. Porque, por exemplo, às vezes você é um atleta favorito da categoria. Lutou uma luta, ganhou. Lutou a segunda, estava ganhando, deu uma lesão. Mesmo que você possa continuar a competir, gente, se não for uma lesão que vale retirar da competição, você não vai competir no seu 100% mais. Então, né, eu costumo dizer que se você quer fazer karatê, gente, para brincar, qualquer coisa que você faça dá certo, tá? Para brincar, né, é outro papo. Agora, se você quer estar aqui assistindo a live, quer treinar sério, quer competir sério, quer ser campeão cearense, brasileiro, competir internacional, você já precisa pensar com a cabeça de um atleta profissional. Você precisa colocar preparação física na sua rotina. Beleza? Ó, se nessa live aqui, galera, eu convencer uma pessoa que não fazer preparação física e ela fizer, ela ganha a live. Com certeza. Viu? Certíssimo. Tô acompanhando aqui os comentários, ó. Wanda Silva 3202, José tão fera quanto o professor Glauber. Parabéns. Wanda, eu não cheguei nesse nível não, mas eu tô pelejando aí ainda, viu? Antônia Vanderlane, Sofia chegou do treino falando que o treino foi muito bom. Adivinha quem treinou? Aí, a galera tá acompanhando a live. Jefferson Queiroz, concordo. Preparação física é praticamente inseparável do alto rendimento. Perfeito, perfeito, Jefferson. É perfeito. É nessa pegada aí. Galera, seguinte, ó, estamos chegando aqui no final da live. Pro Glauber, que live, cara, foi muito boa, muito massa esse bate-papo aqui. A galera participou bastante. Então, Glauber, para a gente chegar aqui nos finalmente, eu queria que você divulgasse seu trabalho, cara. Quem é que assistiu a live, ficou interessado em conhecer seu dojo, ou então treinar com você, onde é que você dá aula, né? Como é que funciona, como é que são suas aulas, você tem aula personalizada? Conta aí um pouquinho para a galera de forma resumida. Pronto, vamos tentar resumir, né? A gente tem algumas localidades que são escola e precisa fazer parte da escola e tudo mais. No dojo, as aulas são terças e quintas, a partir das 19h30. O público... Aí, nessa turma, a gente já faz um karatê mais completo. A parte marcial, a parte Kihon, kata, parte de defesa pessoal. A parte de alto rendimento, de forma assim, bem mais específica, direcionado para a parte de comitê, está sendo de segunda a sexta, às 14 horas, até às 15 horas. É um trabalho assim bem intenso que a gente está buscando fazer. Só para a galera que vai competir, né, Glauber? Que é para a galera que não tem meio termo. Como você acabou de falar, e encaixadinho. Se quer chegar a um determinado resultado, tem que fazer diferente do que os outros fazem, né? Com certeza. E a gente tem também um trabalho de manhã específico, criança de 4 anos. Abraço, Iago. E temos
catar, o trabalho também de catar, às terças e quintas, a partir das 8 da manhã, que aí é uma coisa bem específica. A gente está com planejamentos para 2022, abrir uma turma exclusiva somente com síndrome de Down. Que A gente massa. vai aproveitar aí termos o primeiro faixa preta com síndrome de Down do estado do Ceará. Esse é um dos projetos que a gente está aí para o ano que vem, né? Então, José, muito obrigado pelo convite, certo? Cara, você está com um trabalho sensacional, está despontando, está fazendo o diferencial. Eu acredito que todos os atletas que estão chegando na sua mão tá fazendo história, está deixando um legado, está alcançando os resultados. Então, eu só tenho que dizer parabéns, continue nessa pegada, certo? E o sucesso já está aí no teu colo e é só correr para o abraço agora. Parabéns e mais uma vez obrigado pelo convite. Glauber, muito obrigado pelos elogios, tá? Né? Para encerrar a live aqui, galera, ó, quem tem dúvida, gente, sobre a Casa da Performance, fala comigo lá, tá? Quem tiver interesse, passar 3 dias comigo, treinando preparação física, tendo palestra, mentoria, dormindo e acordando, né? Estudando preparação física, estudando alto rendimento, estudando como ser um atleta melhor e treinando também, né? Fala comigo que o evento ainda tem 4 vagas, beleza? E aí o seguinte, quem não me segue também, tá? Quem não segue o professor Glauber, sigam ele, que ele está sempre divulgando, tá? E o trabalho dele. Então, Glauber, é o seguinte, cara, eu também que agradeço aí a sua contribuição na live, o bate-papo aqui foi muito enriquecedor. Quem acompanhou, a galera tá elogiando a live direto aí, né? Que Tem massa. gente que diz que pena que chegou ao fim, mas tem que acabar 1 hora, macho. A negada cansa da nossa cara, mano. Viu? Glauber, é o seguinte, cara, seu dojo aí pode contar comigo. Se você precisar de uma palestra, de uma força com a galera, com os atletas aí, fale comigo, tá? Depois conversa comigo Perfeito. no privado que eu puder fazer, ajudar pelos seus atletas aí, tá? A gente faz com o maior carinho do mundo, do coração mesmo, beleza? Tamo Viu? juntos, tamo Meu juntos. irmão, muito obrigado. A gente se encontra na próxima oportunidade. Os. Até mais, gente. Valeu, Abraço. galera.